do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós chegamos à conclusão do tempo da Páscoa, celebrando a solenidade de Pentecostes, passando-se assim 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Pentecostes tem a sua origem na tradição judaica, e o primeiro sinal, ou a primeira referência que nós vamos ter de Pentecostes nas Escrituras é de Moisés, que depois de 50 dias que o povo saiu da escravidão do Egito, Moisés subiu no Monte Sinai para receber a lei de Deus. Então, Pentecostes era entendido como o dia em que Deus deu a sua lei ao seu povo. E aí nós vamos entender nesta celebração como a graça de Deus manifestou na vida do povo de Deus por meio do Decálogo, que são os 10 mandamentos, a direção, o norte, para que aquele povo pudesse servir a Deus, agradando-o segundo a sua vontade. Um outro sinal de Pentecostes nós vamos depois ver na tradição judaica como a festa das colheitas. O povo, depois da Páscoa, plantavam os primeiros grãos e depois de 50 dias colhiam os primeiros frutos. E estes frutos eram levados ao templo em feixe, eram queimados sobre o altar, como agradecimento a Deus pela produção e pela colheita. Portanto, é também a festa das primícias, a festa dos primeiros frutos que eram oferecidos a Deus. Pentecostes também é a festa das semanas. Foram 7 semanas, e nestas 7 semanas, celebradas em 7 dias, o número 7 é o número da perfeição. 7 vezes 7 dá 49, né? 49, que é o perfeito, multiplicado pela perfeição, mais a plenitude. 50, Pentecoste. É o tempo da gente colher o fruto de Deus na nossa vida, que é o Espírito Santo, que nos ensinará a poder celebrar a lei do amor, nos ajudará a viver
o tempo da graça, da perfeição, nos ajuda também a produzir os frutos de Deus no nosso coração. Então o Espírito Santo planifica tudo aquilo que o povo judeu já celebrava na memória de um Pentecostes prefigurativo ao verdadeiro Pentecostes da nossa fé, que é o derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja. E é este fruto bendito da ressurreição de Jesus que nós hoje celebramos. Estando ali, ouvimos hoje o evangelho do segundo domingo da Páscoa, quando, estando ali reunidos, Jesus sopra sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo. Para João, Pentecostes não é 50 dias. Para João, Pentecostes já é na tarde da ressurreição. Claro, a tradição da igreja, e também inspirado no livro dos Atos dos Apóstolos, esperou os 50 dias para que neste tempo nós sejamos formados na missão, no discipulado do ressuscitado, e agora enviados para ajudar a transformar o mundo com o amor do nosso Deus. Então é isto que nós hoje celebramos, irmãos e irmãs, na fé, a plenitude da graça do Espírito de Deus, que na igreja nascente e na igreja peregrina que somos hoje, sempre somos conduzidos pelo Espírito Santo. E é o Espírito que vai, no fim dos tempos, no escatom, na escatologia, no céu, levar a plenitude e a santificação desta grande família de Deus que é a igreja. Ele é a força motivadora, é a força do impulso, é a força motor, é a força primeira de Deus que vai nos conduzindo nesta grande peregrinação aqui, seguindo os passos de Jesus, para que na Jerusalém eterna a gente veja a plena manifestação de Deus com o Espírito que nos conduz. Por isso que a imagem da Jerusalém, aonde os discípulos estavam reunidos, é a imagem do céu, aonde um dia nós nos reuniremos, porque o Espírito traz na sua vitalidade a missão de nos levar à santificação. O Pai é o que cria, o Filho Jesus salva e o Espírito santifica. É a missão do Espírito levar de novo todas as coisas à plenitude da graça do Pai. Toda a obra da criação é levada à perfeição pelo Espírito. Tudo aquilo que Deus criou chegará à sua plenitude, restaurado, renovado pela força do Espírito Santo. E por isso que nós rezamos, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis toda a face da terra. Então não somos só nós não, viu? Toda a obra da criação, tudo aquilo que o Pai criou, será levado em plenitude pela ação e pela graça do Espírito Santo. E nós hoje ouvimos, na primeira leitura, o relato de Pentecostes, como o livro dos Atos dos Apóstolos, narrado por Lucas, descreve, estando ali os discípulos reunidos, Maria, a mãe de Jesus, no meio deles, eis que o Espírito Santo é derramado sobre eles, falando em várias línguas, falando nas línguas original de cada um. Todos os outros sabiam e entendiam o que os apóstolos falavam. Partos, medas, elamitas, romanos, todos os judeus, cretenses, prosélitos, todos ouviam a linguagem do Espírito. Talvez hoje a gente pudesse entender qual é a linguagem universal. Se eu pudesse aqui perguntar para vocês, né, quem sabe falar inglês? Talvez poucos, né? Talvez o espanhol um pouquinho mais. Poucos de nós têm a cultura de estudar 1, 2, 3, 4 línguas, né, até se tornar um poliglota. Mas qual é a linguagem que hoje nos uniria, ou que hoje nos une? É a linguagem do amor, não é dos coroinhas fofocando não, é a linguagem do amor. Esta linguagem nos garante a
força universal de um único entendimento: o bem e a caridade. Um exemplo disso é Rio Grande do Sul, por exemplo, hoje, recebendo a caridade de todo o Brasil e de todo o mundo, né? Ou seja, a voz do amor é o que deve ecoar no coração de todos os homens. Mesmo sem entender, nós sentimos o que se precisa. Mesmo sem entender, nós sabemos, pela força do amor do Espírito, e discernimos para o bem que a gente deve crescer e deve promover. Esta é a linguagem que podemos dizer assim, que universaliza todos os filhos de Deus. Os que creem, os que não creem, os cristãos, os não cristãos, pobres e ricos, brancos e negros, todos são unidos numa única linguagem universal. Não existe maior bem que possa nos fazer entender e comunicar uma unidade que o bem do amor. E é isto que o Espírito hoje nos comunica, queridos irmãos e irmãs. E a partir de agora, somos abrasados pela missão de levar a luz de Jesus ressuscitado ao mundo. Hoje à noite nós iremos fazer o rito de apagar o círio pascal. Esta vela não ficará mais na igreja, a não ser em 2 momentos. No dia em que nós celebramos os batizados, porque celebramos a Páscoa dos filhos de Deus para a vida no Cristo. E no dia, se nós tivermos a graça, depois de mortos, passar aqui na igreja, nós também vamos acender essa vela para dizer que agora faz a Páscoa definitiva. Então, sempre na Páscoa de Cristo e na Páscoa dos filhos de Deus, o círio pascal é acesa para manifestar a presença e a luz do ressuscitado. Só que daqui até o ano que vem, não teremos mais o círio na igreja. Por quê? Porque entendemos que agora com o Espírito, o círio, a luz de Deus, se apaga da vela para se acender no coração da igreja. É como se as portas se abrissem e a luz de Deus, agora pelo coração e pelo testemunho de cada um de nós, pudesse incendiar o mundo. E nós vamos sair hoje, depois dessa solenidade, carregando no coração este fervor de Deus, incendiar o mundo com o fogo do amor, incendiar o mundo com a nossa caridade e com o nosso testemunho de fé. Sejamos hoje em Pentecoste transformados a ser homens novos, mulheres novas, pela graça do Senhor, para ser luz de Deus no mundo. Que nosso testemunho de fé possa conduzir tantos outros para Deus. Leve, meu irmão e minha irmã, em primeiro lugar, esta luz para dentro do seu coração. Se permita ser iluminado por Deus. Se permita ser luz de Deus. Depois leve esta luz lá para a sua família, lá para o seu trabalho, lá para os lugares que você vive. Vamos incendiar com a luz de Deus. Não vamos comungar com o mundo as trevas. Não vamos comungar com o mundo o sofrimento. Não vamos comungar com o mundo a dor e o pessimismo. Pentecostes não é para isso. Pentecostes era para ser luz, é para comunicar alegria, é para ser sinal de esperança. Pentecostes é vida nova, irmãos e irmãs, que deve transformar na vitalidade da graça de Deus a vida, a missão, o coração da humanidade, por meio de Cristo ressuscitado em cada um de nós. Um dia nós vamos ser cobrados por este Pentecostes. Saibam disso. Um dia Deus vai nos perguntar pela luz que Ele acendeu no nosso coração. Um dia Deus vai procurar saber o que nós fizemos com o Espírito dEle, que Ele derramou sobre nós. Porque o Espírito, Ele deve nos impulsionar a uma transformação de vida. Eu disse ontem na Santa Missa e repito hoje, irmãos, não está bom do jeito que está. O Espírito Santo deve nos incomodar e deve nos fazer transformadores de um mundo e de uma igreja melhor. O Espírito Santo não é
para nos comprometer a esquentar banco todo domingo. Espírito Santo é aquecer o coração dos fiéis. O que é que você está fazendo pela sua igreja? O que é que você está fazendo pelo reino de Deus? O que é que você está fazendo pela sua comunidade? O que é que você está fazendo pela sua família para ser mais de Deus? Se você quer Pentecostes, nós temos que deixar Deus transformar, nem que seja um pouquinho, a nossa vida. É um sair de nós mesmos, é um se permitir para Deus, é um deixar-se conduzir em Deus, é um se consumar em Deus. Pentecoste vem nos recordar isso, que nós somos de Deus e que Deus nos quer novos e transformados para Ele. Não sei, irmãos e irmãs, qual é o caminho e qual a direção que nós temos chegado até aqui, mas o certo é que hoje nós chegamos aqui diante do Espírito de Deus. E agora? Qual é o novo de Deus para a minha vida? Qual é a esperança renovada de Deus ao meu coração? Por isso vem, Espírito Santo. E quero dizer a vocês, meus filhos e filhas, que esta é a oração mais curta e mais poderosa que nós temos. 3 palavras: vinde, Espírito Santo. Hoje nós não podemos esquecer disso. O nosso dia inteiro. Talvez hoje Deus nos permita grandes contrariedades, para que a gente faça ecoar em nós a força dele, o suspiro dele, a alma da igreja, o Espírito Santo, da qual todos nós somos os seus templos vivos. Vem, Espírito, transformando o interior e a vida de cada um de nós. Você pode abaixar um pouquinho sua cabeça, fechar um pouquinho os seus olhos e peça esta presença do Espírito. Eu sinto no meu coração que hoje, pela primeira vez, algumas pessoas estão pedindo com tanta fé a presença do Espírito. Peça, se deixe, se permita, seja do Espírito e vá repetindo na sua mente e ecoando no seu coração esta oração tão pequena, tão eficaz, tão poderosa. Vinde, Espírito Santo, e deixe que o Espírito Santo seja derramado no seu coração. Aproveite este momento para fazer este silêncio interior, para sentir o Espírito de Deus consumindo o teu coração de amor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Vamos ficar em pé e cantar: Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e
enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito de Deus. Creio em Deus Pai,